Momentos da vida em que as pessoas falam muito sobre profecias e previsões. Virada de ano, véspera de jogos, ano 2000. E as profecias bíblicas? O quanto se fala delas no dia a dia? Vamos saber agora se as pessoas já ouviram falar de alguma profecia bíblica e se elas já se cumpriram. Não me lembro de nenhuma profecia da Bíblia, eu nunca prestei atenção. Olha, o que eu me lembro de profecia da Bíblia é o Apocalipse, né? Agora, maiores detalhes, sinceramente, eu não sei. Faz muito tempo que eu não leio a Bíblia. Não, é que eu não leio a Bíblia. Tudo que está na Bíblia se cumpre, porque o céu e a terra passará, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Profecia eu não sei. Eu sei que eu leio a Bíblia, escuto ler da igreja, as coisas assim, mas o que eu não sei falar, não. Já ouvi falar que no fim dos tempos vai faltar comida e as pessoas vão ser marcadas com o número 666 para poder se alimentar. Aqui nem, por exemplo, São Mateus 24, entendeu? Versículo 39 em diante, fala assim que vinha um tempo que as pessoas da terra iam se corromper a respeito de muitas denominações, palavras ensinadas da Bíblia errada, entendeu? As estrelas do céu iam cair, as potências do céu iam ser abaladas. E fala assim, ai das grávidas. Profecia da Bíblia, eu já ouvi falar, mas não estou lembrado. Não exatamente, nenhuma profecia que eu saiba citar, não. Fora Nostradamus, que a gente ouviu falar assim, mas nenhuma específica. Foi o príncipe Zemri, que se tornou rei da Pérsia, que quando começou seu reinado ficou muito preocupado, queria reinar com muita sabedoria. Ele pediu aos historiadores do seu país que fizessem para ele uma história universal, para que ele pudesse estudar a história do mundo e que ele pudesse, com isso, compreender melhor como reinar. Os historiadores trabalharam 20 anos e chegaram com 12 camelos, carregados de 6.000 volumes. E o rei disse, é muito, eu não posso ler 6.000 volumes. Precisam resumir um pouco mais. Precisam voltar e resumir em menos livros. E eles voltaram, trabalharam mais 20 anos. E voltaram agora com 3 camelos, com somente 1.500 volumes. Mas nessas alturas o rei já estava ficando velho. Disse, não dá para ler mais 1.500 livros. Tem que resumir mais. Tem que abreviar mais. E eles voltaram. Voltaram e depois de mais 10 anos, 500 volumes. Mas ele disse, agora sou um homem velho. Não posso ler 500 volumes. Preciso resumir mais ainda. E voltaram eles. E depois de mais 5 anos, chegaram com somente 1 volume. Mas o rei já estava no leito da morte e não deu para ler. Como podemos dar toda a história humana, resumida de uma maneira que todos pudessem compreender? É uma coisa maravilhosa. Um profeta da antiguidade escreveu o livro universal, a história universal, não em 6.000 volumes, nem 500 volumes, nem 1 volume, mas num capítulo da Bíblia. Em um capítulo só, que vamos ver hoje à noite, colocando o fundamento
do estudo das profecias, nós vamos ver que ele conseguiu apresentar a história universal. Eu admiro muito os historiadores. Infelizmente, quando estudava no colégio, eu não gostava de estudar história. Eu achava muito cansativo decorar datas. Para que saber essas coisas? Mas eu sempre gostava de uma boa história cantada pela professora. E um dia, minha professora disse, a história realmente é como uma história contada. Eu comecei a apreciar mais. Eu admiro muito os historiadores, mas eu admiro mais o profeta que pode abrir a cortina. Pode abrir a cortina para nos ver o futuro. E há uma grande diferença entre um profeta e um historiador. O historiador pode olhar para trás e ver as coisas que já aconteceram. Mas o profeta olha para o futuro e nos conta o que há de acontecer. E nós temos o privilégio de ver o futuro, todos nós. Às vezes, quando estou lendo o livro, eu olho o último capítulo para ver como vai terminar a história. Com o livro podemos fazer isso, não é? Quando estudamos a história pelas Escrituras, nós podemos ver o último capítulo. E assim podemos saber o que vai acontecer. Os profetas nos apresentam o último capítulo para que possamos seguir. Os profetas nos falam o que há de acontecer no futuro. O profeta Daniel foi um profeta tão importante. Eu sei que muitas pessoas não creem, mas foi um profeta tão importante que Jesus Cristo disse que nós devemos ler esse livro. Em São Mateus 24:15, ele disse, quem lê, entenda. E nós vamos obedecer às palavras de Jesus hoje, nós vamos ler, para que possamos realmente compreender. Nós vamos ver as profecias tão importantes. O capítulo 2 de Daniel é aquele capítulo que conta a história universal somente num capítulo. O primeiro versículo começa com uma história fascinante de um rei chamado Nabucodonosor. Alguém aqui se chama Nabucodonosor? Creio que não. Eu creio que nenhuma mãe aqui vai chamar o seu filho de Nabucodonosor. Espero que não. Coitado do filho, não é? Mas houve um rei com esse nome, o rei de Babilônia. E o primeiro capítulo diz, ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve uns sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Nabucodonosor teve um pesadelo. Todos nós sabemos o que é isso. Ele teve uns sonhos e ele ficou perturbado porque ele não podia lembrar o que sonhou. E naquele tempo eles acreditavam, sem dúvida, que cada sonho tinha significado muito importante. E ele ficou preocupado. Estava dormindo durante a noite e sonhou e acordou assustado. E ele chamou os sábios do seu reino, os magos que criam magia, que podiam falar com os espíritos, e disse, eu tive um sonho, eu não consigo me lembrar o que é. E os magos chegaram a falar com ele, mas infelizmente eles não podiam lhe dizer. Falaram para ele, conta o sonho e nós vamos dar um significado. Eles têm um jeito para fazer isso. Ele ficou muito zangado e com muito motivo, porque se eles realmente fossem o que eles queriam ser, mágicos que podiam falar com os espíritos, eles deveriam poder contar o que ele sonhou, mas não conseguiram. E ele ficou tão zangado que ele mandou o seu capitão matar todos os sábios. Mas entre os sábios havia um homem de Deus. Um homem chamado Daniel, que havia sido capturado da Israel. E os seus companheiros. E eles também seriam mortos. E eles se ajuntaram e começaram a orar. Fizeram uma prece a Deus. Todos que vêm aqui cada noite vão
compreender cada vez mais o poder da oração. Eles oraram a Deus e Deus deu uma resposta maravilhosa para eles. Deus contou para Daniel o que o rei sonhou e o que significava. E Daniel se apresentou ao rei e disse: eu posso lhe contar tudo. O rei ficou muito contente quando Daniel começou a explicar. Você estava dormindo, o rei, pensando nos eventos deste mundo e do universo. E Deus lhe deu um sonho de uma imagem, uma estátua alta. É isso que serviu. E Daniel foi descrever a imagem. Descrever essa estátua, essa imagem tão grande. Descreveu em detalhes a aparência de cada parte da imagem. Dos pés, para as pernas, para o ventre, para os braços, a cabeça. Explicou tudo. Ele disse que cada parte deste corpo, dessa estátua, representa alguma coisa. Ele disse, essa estátua tinha cabeça de ouro, braços de prato. Depois veio a pedra e bateu contra a estátua, e a estátua caiu. E a pedra encheu a terra. E então o rei ficou curioso. O que significa tudo isso? Ele disse, olha, Daniel disse, a cabeça da imagem que tu vistes era feito de ouro. E quer saber o que significava? E o rei ficou curioso. E Daniel disse para ele, tu és a cabeça de ouro. Daniel 2:38. A cabeça de ouro representava o reino de Babilônia. O reino de Babilônia, que foi um reino de ouro. Até hoje, as pessoas que estudam Babilônia reconhecem Babilônia que foi um reino de ouro, que dominou o mundo do ano 605 a 539 a.C. Agora vou explicar uma coisa para as pessoas que não estão acostumadas com a história antiga. Antes de Cristo, os anos vão descendo, por isso começa com um número mais alto e vai baixando. 605 anos antes de Cristo até 539, o rei de ouro, Babilônia, sob o grande rei Nabucodonosor, dominou o mundo inteiro. Foi um reino muito poderoso. Nós podemos hoje ver as ruínas. É pouco difícil, porque há um homem que está reinando lá agora que não é muito amigo de todas as pessoas. Todos nós já ouviram falar de Saddam Hussein. E não é tão fácil ir lá agora, mas estudando as ruínas de Babilônia, podemos ver que foi um reino poderoso, maravilhoso. Temos muitas profecias, mais de 100 profecias na Bíblia que falam de Babilônia. Temos um em Isaías que é maravilhoso. Vamos ler. Disse em Isaías, e Babilônia, a glória dos reinos, esplendor e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda. Essa é a profecia. Disse, nem tão pouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. Os sátiros pularão ali. Isaías 13, 19 a 21. Aqui temos vários aspectos de uma profecia fantástica. Primeiramente, a profecia foi feita quando Babilônia estava dominando o mundo com todo o poder e não havia nenhum prospecto de Babilônia ser destruído. Disse a profecia que Babilônia ia cair, mas mais do que isso. Disse que Babilônia não ia somente cair, mas Babilônia nunca mais se levantará.
Às vezes uma cidade pode ser destruída e ser reconstruída, mas isso não vai acontecer. Mas além disso, disse que não somente não será reconstruído, mas o árabe não vai armar a sua tenda nessa cidade nunca mais. E que a cidade será um lugar abandonado com animais horríveis. Se pudéssemos ir lá hoje à noite, veríamos uma descrição perfeita que a profecia havia falado. A profecia acertou 100%. Havia um homem inglês chamado Comandante Mignan, que disse: eu não creio na Bíblia. Eu vou provar que a Bíblia está errada. E ele foi para Babilônia e falou para os árabes lá. Disse: olha, eu quero provar que a Bíblia está errada. Eu vou dar para todos vocês um bom dinheiro para ir lá e armar as suas tendas, porque a Bíblia diz que o árabe não armará as suas tendas. E os árabes aceitaram e foram para Babilônia. Mas aconteceu uma coisa estranha. Quando começou a escurecer e eles estavam começando a armar as suas tendas, os animais começaram a uivar com barulhos estranhos. E eles achavam que eram espíritos imundos e fugiram da cidade. E mais tarde ele escreveu umas palavras interessantes que comprovam que a Bíblia não mente, mas a Bíblia fala a verdade. Ele disse: foi impossível persuadir meus guias árabes a permanecerem depois das trevas da noite. A Bíblia diz que o árabe não armará a sua tenda lá, e foi comprovado que a Bíblia está certa. Eu tenho viajado muito por essas terras. Eu gosto de ver o cumprimento da Bíblia. Eu gosto de ver os árabes com as suas tendas, mas pergunto uma coisa. Como o profeta, 600 anos antes de Cristo, podia saber que em nosso dia os árabes estariam neste lugar? Isso é uma coisa curiosa. Os beduínos. Eu viajo lá e vejo que são nômades, moram em tendas. Uma vez eu estava de ônibus cheio de turistas e passamos lá e olharam os árabes nas suas tendas. Viram: coitado desses pobres beduínos, não tem nada. Por que não paramos e damos uma gorjeta ou esmola para eles? E ouvi tanto esses turistas que um dia eu visitei uns árabes que eu conheci e disse: importa que nós fazemos uma visita à sua tenda. E nós fomos passando de ônibus e outra vez um dos turistas americanos disse: oh, coitado, olha essa gente pobre. Que pobre. Vamos parar e dar uma esmola para eles. Eu disse: está bem, vamos fazer. E paramos o ônibus e todos nós descemos e entramos na tenda dos árabes. Que surpresa para os turistas ver 3 televisões a cor dentro da tenda. E tapetes persianos caríssimos que eles não teriam possibilidade de comprar. Enquanto estão admirados, eles dizem: vamos sair de trás da tenda. E lá tinha 2 Cadillac e um Rolls Royce. Esses árabes não vivem em tendas porque são pobres, eles são magnatos de petróleo. Por que eles vivem em tendas? Porque essa é a sua maneira de viver. Não é por pobreza. Eles não são pobres. Eles cuidam dos rebanhos. E é muito interessante ver os rebanhos de Israel. Este rebanho eu vi passando a estrada, perto da estrada para Jericó, entre Jerusalém e Jericó. E foi muito interessante ver o pastor andar na frente, as ovelhas atrás, obedecendo o pastor, bem como a Bíblia disse. Quando eles chegaram à estrada, havia tráfego, carros passando. O pastor parou, as ovelhas pararam. Quando a estrada estava livre, o pastor começou a andar e as ovelhas seguiram. Isaías disse que os árabes estariam morando lá naquele tempo. Mas queremos perguntar mais 2 perguntas. Em primeiro lugar, como ele sabia que os árabes estariam neste lugar?
Mas em segundo lugar, como ele saberia que eles estariam vivendo em tendas para armar tendas? E